Muitos dentro da OTAN acreditam que a erradicação da Ucrânia como Estado soberano é o objetivo final da Rússia. É um ponto de partida para uma campanha muito mais ampla que pode ameaçar toda a Europa e provavelmente começará com as nações bálticas que ficam no flanco leste da OTAN. A Estônia é um dos estados bálticos e reconhece que a Rússia representa uma ameaça forte o suficiente para que precise trabalhar junto com seus aliados da OTAN para fazer tudo o que puder para deter as ambições expansionistas de Vladimir Putin, e ações seguiram esse reconhecimento. Você não vai acreditar no que a OTAN está fazendo na Estônia para encurralar a Rússia. Em 17 de dezembro, o Centro de Defesa da Estônia, Investimentos, Centro de Defesa da Estônia, Investimentos, foi um dos que relataram. O trabalho preparatório começou para instalar 5 bunkers nas florestas do sudeste da Estônia. Esses bunkers serão os primeiros em uma linha maciça de fortificações reforçadas que a Estônia está implementando, como parte de seu papel na criação de uma linha de defesa báltica projetada para retardar o avanço das forças russas invasoras. Caso Putin decida expandir a invasão da Ucrânia para os estados bálticos, a Centro de Defesa da Estônia, Investimentos, informa que mais 23 bunkers serão construídos nos próximos meses e que a Estônia pretende erguer 600 dessas estruturas até o fim de 2027. Esses bunkers ficarão espalhados pelo nordeste e sudeste da Estônia, em áreas consideradas possíveis pontos de entrada para tropas russas em caso de invasão. Kadi Kaikolo, líder de infraestrutura do Centro de Investimentos em Defesa da Estônia, confirmou planos de construir 28 bunkers e instalar 600 até o fim de 2027. Ela acrescentou: "É um prazer observar que, além dos sistemas de obstáculos já entregues, agora estamos vendo uma nova adição concreta na forma de bunkers." O engenheiro-chefe das Forças de Defesa da Estônia, Tenente-Coronel Ainar Afanassiev, afirmou que a escolha dos locais foi essencial para que os 600 bunkers no Báltico funcionem juntos como uma grande armadilha para as forças russas. Cada um foi projetado para resistir a impactos diretos de projéteis de artilharia de 152 milímetros, os mais usados pelo exército russo. É essencial que essas decisões sejam bem pensadas e coordenadas com as unidades, disse Afanassiev. Além de revelar isso, a Estônia também planeja construir até 40 quilômetros, ou quase 25 milhas de valas antitanque para servir como armadilhas adicionais para as forças invasoras da Rússia. O início desse projeto já era aguardado há muito tempo. A Estônia já planejava construir esses bunkers há tempos. Isso de acordo com o Defense News, que também noticiou a iniciativa da Estônia de reforçar a linha de defesa do Báltico. Diz que cada um dos bunkers mede aproximadamente 35 metros quadrados, ou cerca de 377 pés quadrados, e que sua implantação começou cerca de um ano depois do planejado inicialmente. Complicações na aquisição causaram um atraso e levaram as autoridades da Estônia a mudar os planos para a implantação inicial dos bunkers. Veremos nos próximos meses. A Estônia abriu licitação para construir os 600 bunkers, só para descobrir que todas as propostas recebidas ultrapassaram os limites de custo estabelecidos para o projeto. Isso não foi necessariamente culpa das construtoras. Elas precisavam saber onde cada um desses bunkers seria construído antes de poderem fazer um orçamento preciso. Essas informações são sigilosas por segurança operacional. A Estônia optou por implementar bunkers de forma escalonada, permitindo divulgar suas localizações gradualmente. E apenas para aqueles que estão construindo os bunkers, já que esses bunkers devem ser usados para surpreender as forças invasoras russas, essa insistência no sigilo é uma decisão inteligente, mesmo que tenha causado atrasos na construção. É melhor para a Estônia não terminar todos os 600. Melhor que a Rússia não saiba onde ficam os bunkers do que concluir o projeto, só para que os russos recebam todas as informações de localização antes de uma invasão. A Estônia vai querer agir rapidamente agora que o projeto está funcionando. Como relata a Newsweek, aqueles dentro do país não têm certeza de quando esses bunkers serão necessários, supondo que realmente sejam. Isso fica claro por uma declaração feita pelo Centro de Investimento em Defesa da Estônia, que diz: "Já vimos diferentes estimativas. A Rússia pode reconstruir seu exército rapidamente. Devemos usar esse tempo com sabedoria e nos preparar agora." É exatamente isso que a Estônia está fazendo. Os 5 primeiros de 600 bunkers planejados devem ficar prontos em poucos meses. O Telegraph publicou reportagem afirmando ter visto o interior dos bunkers, além dos detalhes básicos já citados. A Estônia planeja construir muitos bunkers, que integrarão um sistema de defesa de retaguarda para beneficiar toda a OTAN,
A ideia é simples. As tropas da Estônia, junto com soldados da Lituânia e da Letônia em seus próprios territórios, servirão tanto como a primeira linha de defesa quanto como sistema de alerta precoce para o restante da OTAN. Se a Rússia invadir, seus soldados e equipamentos ficarão presos na vasta rede de bunkers e defesas dos estados bálticos. O atraso causado por esse confronto inicial vai dar à OTAN o tempo necessário para posicionar soldados e equipamentos. Também pode abrir chances para ataques aéreos contra os russos invasores, destruindo a primeira onda. A partir daqui, o rumo da batalha estará definido e a OTAN atuará intensamente. Christian Haug, porta-voz das Forças de Defesa da Estônia, falou ao The Telegraph sobre o conceito. Queremos estar preparados para defender nossa nação de um vizinho agressivo, disse Haug. Negar a mobilidade do inimigo desde o primeiro metro é necessário para negar sua liberdade operacional e permitir que as forças aliadas sejam mais eficazes em uma postura defensiva. Considere os bunkers como armadilhas de cola e as forças russas invasoras como ratos presos nelas. Essa é a ideia. Quanto mais tempo as forças russas ficarem presas nessa armadilha de concreto, mais fácil será para a OTAN capturá-las e destruí-las. Infelizmente, os bunkers da Estônia não são perfeitos. Sua estrutura de concreto foi projetada para protegê-los de projéteis de artilharia, como mencionamos antes. Mas isso pode não proteger contra outras ameaças da Rússia. Quando questionado sobre a defesa dos bunkers contra drones Shahid russos, HAL afirmou que o resultado de um ataque assim depende do ângulo do impacto. Isso pode ser preocupante para aqueles que estão nos bunkers, já que a Rússia deixou claro sua intenção de aumentar massivamente a produção de drones de longo alcance. A fábrica de drones, a Labuga, planeja produzir 40 mil drones, gerando as versões russas do Shahid iraniano em 2025. Isso nos dá uma ideia da construção planejada para o futuro e nos mostra que qualquer invasão russa ao solo báltico vai incluir um forte componente de drones. As bombas planadoras também serão um problema. Bombas burras russas grandes e destrutivas foram convertidas em bombas planadoras. Armas semi-precisas com kits de asas viraram favoritas de Putin na Ucrânia. A Ucrânia diz que a Rússia pretende fabricar 120 mil dessas bombas até o fim de 2025. A Boara Média informa que a Rússia lançou 44 mil bombas planadoras na Ucrânia nos primeiros 11 meses de 2025. Isso indica duas possibilidades. A Rússia ainda não alcançou sua meta de 120 mil, tendo lançado apenas um terço disso contra a Ucrânia este ano. Ou a Rússia está acumulando um enorme estoque de dezenas de milhares de bombas planadoras que pretende usar no futuro. Talvez um futuro com invasão da Estônia, seja qual for o caso. O jornal The Telegraph relata que os novos bunkers da Estônia provavelmente não serão capazes de resistir a um impacto direto de uma dessas bombas. Porém, o segredo dos bunkers é o contraponto dessa questão. Um impacto direto teria que acontecer por pura sorte, supondo que a Estônia consiga manter as posições de seus bunkers em segredo. O principal é que a Estônia prepara uma grande armadilha para a Rússia. Putin sabe que essa armadilha existe, mas ele não faz ideia de onde estão os bunkers que a compõem, o que significa que ele não pode fazer nada a respeito. Tudo isso faz parte do plano da Estônia, como você vai descobrir um pouco mais adiante no vídeo. Mas antes, vale a pena explorar por que a Estônia está fazendo isso, tanto do seu próprio ponto de vista quanto da perspectiva da OTAN como um todo, fortalecer o flanco leste da Organização de Defesa Coletiva. Já citamos a linha de defesa do Báltico, incluindo a Estônia, e essas novas defesas vão apoiá-la. A ideia de construir essa linha de defesa surgiu de um acordo assinado pelos estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia em janeiro de 2024. A Euronews noticiou a assinatura desse acordo na época, destacando que ele obrigava os 3 estados bálticos a cooperarem na construção de uma linha de defesa comum que atravessa todos os seus territórios. Essa linha será a primeira defesa da OTAN no leste. Está claro que quem aprovou isso pensa em uma possível invasão russa. A Estônia está comprometida na construção dos bunkers, atualmente em fase inicial, mas Letônia e Lituânia também acompanharam, segundo a Newsweek. A Letônia começou a reforçar a fronteira leste em março de 2024 e gastará 303 milhões de euros. Segundo a Newsweek, em 5 anos. Depois acrescenta: o Ministério da Defesa da Lituânia anunciou em agosto que construirá defesas em até 50 quilômetros da fronteira, com pontes demolíveis, trincheiras e valas. Esta é uma defesa em camadas planejada para aproveitar as forças de cada estado báltico. Estônia e Letônia fazem fronteira direta com a Rússia.
No caso da Estônia, as fronteiras terrestres ficam ao sudeste e nordeste, que é onde ela está posicionando seus bunkers. Essas regiões são divididas pelo lago Peipus, inacessível à marinha russa, exceto para navios já posicionados em seu lado. A Lituânia e a Letônia também precisam se preocupar com a Bielorrússia, que a Rússia usou como base para sua invasão à Ucrânia. Eles reforçarão as defesas nessas fronteiras. O enclave russo de Kaliningrado, entre Lituânia e Polônia, também ameaça os estados bálticos. O Acordo Báltico, assim como a linha de defesa báltica, é essencial para o plano de defesa da OTAN contra a Rússia. O Instituto Liber de West Point destacou esse ponto em um artigo de setembro, onde afirmou que a linha de defesa báltica é uma necessidade tanto em termos de proteção militar quanto civil. Ele chama a linha de rede de trincheiras, bunkers, postos de observação, obstáculos antitanque e vigilância. Ela visa ganhar tempo para que a OTAN envie reforços aos estados bálticos se houver invasão russa. O Instituto acrescenta que essa linha deve moldar o campo de batalha em favor do defensor. A Estônia deve fazer o possível para ganhar tempo até a chegada dos reforços da OTAN. O país tem menos de 200 quilômetros, 124 milhas de largura. Em algum momento, esse tamanho reduzido faz da Estônia um alvo principal para as forças mecanizadas da Rússia. Sem defesas adequadas, tanques, veículos blindados e artilharia podem tomar o controle antes da resposta da OTAN. O Instituto Libra afirma que partes da linha de defesa do Báltico foram projetadas para serem rapidamente abandonadas, se necessário. A fácil demolição das pontes e trincheiras da Lituânia citada antes faz mais sentido nesse contexto. Essa capacidade de abandonar preserva as forças e impede que fortificações úteis caiam nas mãos da Rússia. O outro elemento da linha de defesa do Báltico que vale a pena mencionar é algo que citamos anteriormente no vídeo. A Rússia deve saber disso, mesmo sem saber exatamente onde ficam as defesas da linha. Isso é de acordo com o Sentinela do Báltico, que disse em um artigo de junho que a linha de defesa do Báltico deve ser vista pelo adversário. O veículo cita a guerra na Ucrânia como exemplo dessa tática de visibilidade, ressaltando que as trincheiras e obstáculos construídos pela Ucrânia para conter ataques russos podem ser vistos por satélites comerciais. Porém, essa visibilidade não importa, pois não altera o propósito dessas defesas. Fortificações não só impedem inimigos, mas também moldam o campo de batalha. O inimigo sabe o que está esperando por eles. Eles são forçados a tomar decisões que os atrasam e os expõem. O Sentinela do Báltico afirma que os bunkers da Estônia são mais complexos, pois foram projetados para serem visíveis. A Rússia sabe que eles existem e precisa planejar em torno disso. É claro em quais regiões da Estônia estarão esses bunkers, mas os locais exatos permanecem em segredo. Assim, a Rússia ainda cairá em uma armadilha, conscientemente, porque não tem outra escolha se quiser lançar uma campanha terrestre. A defesa do Báltico soa como um desafio direto a Putin. O presidente da Rússia pode tentar invadir os estados bálticos, mas suas forças seriam retardadas, desgastadas e atacadas por reforços da OTAN. A Rússia não pode fazer nada. Estônia e aliados esperam que enfrentar essas defesas e suas consequências nas próximas semanas seja um fator decisivo. A Rússia se atolando nessas defesas pode até ser suficiente para fazer Putin pensar duas vezes antes de invadir o território da OTAN. No mínimo, elas vão obrigar a Rússia a gastar mais tempo planejando uma invasão. E todo esse tempo conquistado pelos membros da OTAN é tempo que o coletivo pode usar para se preparar para o que alguns na organização acham que é o ataque inevitável das forças russas. Segundo o relatório da Newsweek de dezembro de 2024, a Europa se prepara discretamente para a Terceira Guerra Mundial. Mais líderes no continente acreditam que Putin pensa além da Ucrânia. Bruno Karl, que liderava o serviço de inteligência estrangeira da Alemanha na época da publicação do artigo, resumiu o clima em alguns setores da Europa ao afirmar de forma direta que a Rússia está se preparando para uma guerra com o Ocidente. Vários repetiram isso desde que Bruno Karl comentou, sendo o alerta mais recente sobre guerra com a Rússia feito pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Durante um discurso feito na Alemanha, Mark Rutte disse que a Rússia já está intensificando sua campanha secreta contra nossas sociedades. Precisamos estar prontos para guerras como as que avós ou bisavós viveram. BBC afirma que Mark Rutte sugere que Vladimir Putin pensa em um prazo de 5 anos, indicando que a OTAN deve se preparar para um confronto em 2030. A Rússia considera irresponsável falar em batalha com a OTAN. Em 14 de dezembro, 3 dias após a BBC relatar os comentários de Mark Rutte, a Reuters publicou uma declaração do porta-voz de Vladimir Putin,
Dmitry Peskov. Dmitry Peskov disse que isso soa como uma declaração de quem esqueceu como foi a Segunda Guerra Mundial, respondendo a Mark Rutte. Eles não têm compreensão, e infelizmente o senhor Mark Rutte, ao fazer declarações tão irresponsáveis, simplesmente não entende do que está falando. Isso é muito hipócrita, já que a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia é o conflito mais próximo da Segunda Guerra Mundial que a Europa viu desde então. Uma invasão russa a um membro da OTAN como a Estônia desencadearia uma guerra muito maior. Nesse caso, Rutte pode estar mais certo que Peskov. A Estônia quer estar preparada caso a previsão de Rutte se concretize. Por isso, 600 bunkers estão sendo construídos em locais secretos perto da fronteira da Estônia com a Rússia. E esse também é o motivo pelo qual a Estônia mudou sua estratégia para lidar com a Rússia ao longo da guerra na Ucrânia. Segundo o Conselho Europeu de Relações Exteriores, a Estônia respondeu à invasão de Putin com as mesmas ações de seus aliados. Sanções e outros atos punitivos semelhantes foram adotados na tentativa de dissuadir Putin de continuar sua suposta operação militar especial. Ao perceber que Putin aceitava os impactos financeiros das sanções, a Estônia decidiu mudar de estratégia, abandonando apenas punições e planos de contra-ataque. Se a Rússia invadir, a Estônia está apostando em uma estratégia de negar às forças russas a capacidade de invadir. Essa reavaliação da estratégia em relação à Rússia não ocorre na velocidade desejada. A Estônia elevou os gastos com defesa para cerca de 5% do produto interno bruto, totalizando aproximadamente 115 bilhões até 2029. A Estônia sabe que é um país e força de defesa pequenos, mas está determinada a torná-la o mais capaz possível. Enquanto cumpre seu papel na construção da linha de defesa do Báltico, que é fundamental para as chances da OTAN de deter uma invasão russa em seu caminho, construir 600 bunkers é um bom começo, especialmente em meio às notícias de que guardas de fronteira russos cruzaram brevemente para a Estônia em 18 de dezembro. Putin já está cutucando o urso para ver que tipo de resposta vai receber. A Estônia garantirá que a Rússia fique presa se ultrapassar os limites. Outros países da OTAN acompanham a Estônia na busca por prontidão militar que faça Putin reconsiderar expandir sua operação especial fora da Ucrânia. O Reino Unido e seus países constituintes estão entre eles. Um importante chefe de defesa acabou de dizer que o povo do Reino Unido precisa estar pronto para a guerra e que Putin deveria estar preocupado. Descubra o motivo em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais informações sobre as últimas medidas que as nações da OTAN estão tomando para se preparar para o que vier da Rússia. E obrigado por assistir.